falar merda. Começa aí. Site que eu tava procurando. Agora sim vou conseguir entender. Eu passei a noite pensando nisso. A economia de Brasília, cara. Por ser um território geograficamente limitado, o Distrito Federal não tem condições de incentivar os setores primário e secundário da economia. Oxe, então isso é totalmente contrário do que vimos naquelas cidades, por exemplo, na Mesopotâmia, onde era justamente a agropecuária e a indústria, a agricultura e tudo mais que faziam a cidade crescer. Mas a gente não vê aqui no Brasil. Tô curioso, deixa eu ver aqui. Considerada patrimônio da humanidade pela Unesco, Brasília conta com um turismo cultural e econômico muito forte. Interessante. Muitos turistas visitam a cidade para tratar de negócios, mas também aproveitam os espaços culturais da cidade. Devido ao forte turismo, o Ministério do Turismo classifica Brasília na categoria A, o que revela o grande fluxo de turistas e a grande empregabilidade no setor hoteleiro, movimentando a economia. Ou seja, a economia de Brasília, ela se baseia no turismo, mas eu acredito também que seja baseada na questão de empresas. Você está fazendo. E aí, Enzo, mano, eu achei esse site muito interessante, cara, que fala sobre justamente a economia de Brasília, sobre outros aspectos, como a cultura, governo e tudo mais. Cara, que coincidência, eu também tava estudando a mesma coisa. Por onde? Por site? Não, eu tava vendo uma videoaula no YouTube sobre planejamento de Brasília e cidades satélites. Se quiser, a gente pode sentar ali pra conversar. Vamos? Então, cara, vamos continuar aqui nosso papo, né? E aí, mano, eu vou falar um pouco aqui sobre o que eu entendi sobre a economia de Brasília, tá bom? Mano, eu dei uma boa lida naquele site, e o que ele tava falando, ele é um site confiável, tá? E o que ele tava falando, basicamente, é que por conta da terra, da distribuição territorial de Brasília, também do Distrito Federal, Brasília não tem questões como agricultura e pecuária como sua forma de economia primária, básica, por exemplo. Pelo contrário, ela se baseia na vinda de turistas para Brasília, mas não só a vinda de turistas, cara. Eu também acredito que seja das empresas que vêm para cá pelo grande fluxo de pessoas, no caso para lá, né? E isso aumenta a subsistência de Caxias. Caxias não, Brasília. Errando aqui. Mano, mas tipo, se parar pra pensar, esse tanto de economia, esse tanto de empresas, turistas aumentando a economia de Brasília, eu acho que isso também pode ser ruim, cara, para as pessoas de baixa renda, cara, porque elas não têm dinheiro, né? Muito dinheiro. E as coisas lá, o custo de vida aumenta bastante, cara. Isso é muito triste, mano. Inclusive, eu tenho até um livro ali. Só pegar você. Beleza, eu espero. Bom, cara, esse livro aqui fala informações sobre o Brasil. Inclusive, você falou essa questão da pobreza. Esse livro também aborda sobre essas questões, tanto na área da economia, do turismo e até das consequências.
Brasília, inicialmente, foi planejada para pessoas de elite, que tinham acesso mais à saúde, à educação e segurança. Inclusive, existem exemplos como a Ceilândia, que são cidades satélites, ou seja, cidades da periferia, que tem pouca infraestrutura, mas serventia dos serviços públicos, como segurança, educação e saúde. Inclusive, há muitos indicadores sociais, que o plano piloto, por exemplo, tem um dos maiores IDHs do país, mas as pessoas da periferia acabam sofrendo com isso. Enzo, tipo assim, cara, eu tava vendo também naquele site e tava falando sobre a estrutura de Brasília, cara. Eu vou te fazer um pequeno resumo aqui pra tu poder entender melhor, mano. A estrutura de Brasília, mano, apesar de ser uma cidade bem boa, não, apesar não, ela é uma cidade boa, a infraestrutura dela também é bem ok, entende? Mas é pra quem tem dinheiro. Vou explicar melhor, certo? Apesar tipo, do governo não focar tanto assim, em Brasília, pelo menos, a gente tem um bom índice, pelo menos, de educação, vamos dizer assim. Porque a educação de Brasília, mano, lá existem várias escolas públicas e privadas, além disso tem uma universidade específica de Brasília, entendeu? Também ela foca também na saúde, com hospitais públicos e privados. E também tem um bom atendimento médico, tá? Se você comparar aqui, por exemplo, Caxias e Brasília, você vai ver que Brasília é um outro nível, né? Mas também depende de quanto dinheiro, quantos recursos você está disposto a pagar para receber esse atendimento, certo? Porque, sei lá, uma pessoa com salário mínimo vai ser bem difícil virar lá, pelo menos no centro. Agora, nas periferias, talvez ela consiga ali se virar mais ou menos um pouquinho, mano. E é isso, lá também tem vários pontos turísticos, como o parlamento. Sim. E vários outros lugares que atraem os turistas, e os turistas atraem as empresas. Aí forma a economia, como eu já falei, né? Cara, agora eu tô falando aí do plano piloto, fiquei bem interessado nesse assunto, mano. Eu gostaria de saber o que é. Inclusive, cara, tem um trecho aqui no livro que... Um trecho não, um parágrafo que fala sobre a infraestrutura de Brasília. Eu vou ler pra você. Calma, deixa eu chegar mais perto. O plano... Não, vai. Já pode ir? Já? Bom, cara, o artigo diz assim. Calma aí, deixa eu gravar, vai. Começou. Bom, cara, o artigo está exatamente aqui. Ele diz assim: o Plano Piloto é um projeto urbanístico original de Brasília, criado por Lúcio Costa em 1957. Com o formato de um avião, organiza a cidade em dois eixos principais: o eixo monumental horizontal e o eixo vertical. A cidade foi dividida em setores funcionais, como o comercial, o residencial, o hospitalar e o bancário. Bom, as áreas residenciais seguem o modelo das superquadras, que integram moradias, escolas, comércio e áreas verdes. O plano priorizou o uso de automóveis com grandes avenidas e pouca estrutura para pedestres. Abriga também as principais obras de Oscar Niemeyer e foi tombado como patrimônio cultural da humanidade pela Unesco. Pra você ver, cara, como a infraestrutura de Brasília é imensa e bem planejada. Uhum. É uma pena que existam muitas consequências para a população mais pobre. Bom, cara, eu tava vendo esse livro aqui, mano, e eu encontrei um tópico bem interessante, cara, falando sobre a poluição de Brasília. Vem ver aqui, ó. Mano, a poluição de Brasília, na verdade eu acho que eu não vou ler, eu vou só explicar um pouco, sabe? Ó, aqui fala nesse primeiro parágrafo. Mas tipo, a poluição de Brasília, cara, ela, você sabe, né, como as empresas vieram pra cá, os turistas, e isso polui bastante a região, né? Como poluição de gases, como do hidrogênio cinza, que libera na atmosfera, um gás do efeito estufa, né? Também tem as águas, que são, pelo alto número de pessoas e pelos dejetos das empresas, as águas vão ficando mais sujas, e adivinha qual que água é? São as águas doces, ou seja, a água que a gente usa para sobreviver, entende? E, cara, também as ruas,
por isso, mano, por pessoas inconscientes, empresas que não estão nem aí pro meio ambiente, cara, isso vai piorando cada vez mais. E como a economia de Brasília é majoritariamente composta pela pessoas que vêm pra cá e as empresas também, isso afeta diretamente, porque quando as pessoas vêm pra cá, as pessoas querem ver o quê? Os turistas querem ver a paisagem, querem ver como é a cidade. E se tiver uma cidade suja e tudo mais, as pessoas vão embora e nunca mais voltam, entendeu? E a mesma coisa com as empresas vêm pra cá e vê que tá uma situação bem difícil de montar a própria empresa ali, entendeu? Porque tá muito poluição, entende? Então isso afeta diretamente, cara, essa poluição tudo afeta diretamente na economia, cara. Mas não só de Brasília, também de todas as cidades que existem, cara, aqui Caxias e tudo mais, toda a poluição afeta diretamente na economia. Até em cidades que são desenvolvidas a partir da agricultura e da pecuária, afeta bastante, entendeu? Porque afeta o gado, o porco e todos os animais, a plantação de trigo, de soja, de arroz, do que tiver, mano, afeta a economia, afeta diretamente a economia, essa poluição. Um dos temas bem trabalhados no livro é a questão da poluição. O que a gente pode estar fazendo para acabar com essa poluição? Educação nas escolas, projetos, preservação de áreas, tipo, fazer um plano para conseguir preservar as árvores, porque também as indústrias madeireiras querem madeira para fazer móveis, estruturas de casas, entre outros. Aí eles acabam desmatando e muitas vezes são ilegais, e também eles acabam não plantando de volta. Poucas empresas fazem isso. Então o que a gente pode estar fazendo é educando as crianças desde pequenas, fazendo projetos, palestras e explicar para as pessoas por que é errado poluir. Resumindo, ensinar para as pessoas aprender a cuidar do meio ambiente, porque todos nós é a única casa que nós temos, né? Então, se ela for destruída, a gente vai para onde? Acabou, né?